O povo me diz: pare com essas profecias, não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? O Senhor Deus diz: de fato as minhas palavras fazem bem aos que são bons, mas vocês, como se fossem inimigos, atacaram o meu povo. Os homens voltam da guerra pensando que estão sãos e salvos, mas vocês roubam até as suas roupas. Vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do meu povo, e assim os filhos delas perdem para sempre as bênçãos que prometi. Saiam daqui, vão embora, pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. Isso é uma linguagem bem atualizada, a linguagem de hoje. Ela trata alguns textos como se fosse apenas uma tradução, então a gente deve ter um certo cuidado ao usá-la, mas a título de ajudar a gente a entender os versículos, ela serve. Então, depois de fazer essas 3 leituras que fizemos na revista atualizada, na NVI, na tradução da linguagem de hoje, a gente consegue se aproximar um pouquinho mais do texto para tentar entender o que o profeta está dizendo. Então, nesta noite nós vamos continuar aqui em Miqueias, capítulo 2, de 6 a 11, e o assunto é a preferência do povo pelo falso profeta e pela mentira. Isso é uma realidade que permeia todas as épocas da igreja, e não só da igreja, mas do Velho Testamento também. Essa predileção que o ser humano tem de ser enganado, essa predileção que ele tem de se deixar afagar pela mentira. Nós estamos dentro de um livro de profecia que tem como assunto central levar-nos, essa é a vontade de Deus, a uma vida cristã que seja coerente, equilibrada, uma verdadeira espiritualidade, não uma falsa, uma verdadeira espiritualidade. E para que eu chegue nesse ponto, eu preciso entender que eu vou depender totalmente de Deus, porque é Deus que pode fazer isso com a minha vida, partindo da verdade de que eu começo já numa situação de distorção. Eu não estou começando no ideal, eu já começo distorcido. E isso é realidade, nós falamos na primeira semana, porque todos nós vivemos uma certa duplicidade na nossa vida, especialmente em relação a este assunto, que é o assunto da fé. Então a gente tem até o hábito de dizer: olha, na minha vida secular eu faço assim, assim, assado, na minha vida cristã é assim, como se isso fossem 2 universos separados e distintos. Aqui na igreja eu acho que tem que ser assim, assado. Lá na vida secular, como se a gente conseguisse vestir um colete aqui dentro de cristão, e a gente saísse daqui e vestisse um outro colete, que muda o coração, muda a mente, muda os olhos, muda os pensamentos. Isso não é verdade. Nós mesmos sabemos que isso não é verdade, que nós somos as mesmas pessoas aqui e lá fora, não tem como você distinguir. Então o que eu faço aqui deve ser também o que eu faço lá fora, porque senão eu vou ser um hipócrita. Então este é o ponto: uma vida só, uma vida única. Essa é a tese que Miqueias, da parte de Deus, vem trazer para o povo, dizendo: vocês precisam acabar com essa duplicidade na vida de vocês, precisam acabar com essa falsa espiritualidade que dentro do templo parece algo extraordinário, maravilhoso, fantástico, mas quando você sai é aquela mesmice de todo mundo lá do lado de fora. Então esse é o assunto. Na semana passada, quando nós começamos o capítulo 2, ele começou a tratar dos assuntos que dos assuntos que nos contestam
e que provam que de fato nós estamos vivendo em duplicidade. Então na semana passada ele falou sobre a ganância. Ele falou, olha, uma pessoa que tem uma espiritualidade verdadeira, que é um cristão coerente, que tem uma vida cristã equilibrada, ele não é ganancioso, porque a ganância ela é exatamente uma porta aberta para que ele faça cometa uma série de pecados. É um caminho que vai levá-lo fatalmente a isso. Ele vai começar a negociar tudo. Ele vai negociar os princípios, ele vai negociar os valores e por fim ele vai negociar a própria fé. Então o relacionamento que eu tenho com Deus, ele deve determinar e qualificar os meus relacionamentos com tudo mais na vida, com as pessoas, com as coisas. Deve ser um relacionamento equilibrado. Então o meu relacionamento com Deus deve afetar tudo na minha vida, e se não está afetando, alguma coisa está errada nesse relacionamento. Do mesmo jeito que quando eu paro de me relacionar com Deus, tudo o resto da minha vida vai ser afetado por esse distanciamento meu de Deus, os meus relacionamentos pessoais, a minha família, o meu trabalho, tudo isso vai ser danificado pelo meu afastamento de Deus. A proximidade de Deus também vai melhorar tudo na minha vida, E por fim, nesse ponto da semana passada, nós falamos, olha, o céu é infinitamente melhor. O que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor do que tudo que a gente pode ter aqui nesta vida. Então não vale a pena você passar a vida inteira correndo atrás de coisas e negociando a própria fé por causa daquilo que você pode ter aqui, porque isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo vai ser corroído pela traça, pela ferrugem, ou alguém vai roubar, alguém vai ficar com isso para si, mas no final das contas, nenhum de nós vai aproveitar coisa alguma disso daqui. Então a gente deve fazer aquilo que Paulo nos ensinou: aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se Deus está nos dando uma condição de viver uma vida mais confortável, boa, glória a Deus por isso, e que a gente use isso para servir a Deus, Se no momento Deus achou que melhor para nós fosse passar por algum tipo de provação, glória a Deus por isso. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas não seja ganancioso e estressado demais com essa questão, tanto da questão das finanças, ou com o que comer, ou com o que beber, ou com o que vestir, e essas coisas todas que ocupam a maior parte do tempo na nossa vida. A gente não deve fazer isso, porque isso é um caminho para nos levar para longe de Deus. A gente deve estar sempre muito consciente disso. E hoje ele está falando o seguinte: hoje ele está falando assim, olha, um outro grande caminho para te distanciar de Deus é quando você começa a dar ouvidos àquelas pessoas que falam que você gosta de ouvir. Esse é o grande problema. E olha, vamos ser francos, todos nós sabemos como ganhar alguém para o nosso lado. Sabemos ou não sabemos? Fala aí, Marioli. A gente sabe. Você passa meia hora conversando com o indivíduo, você já descobre do que ele gosta e do que ele não gosta. E aí daí para frente, a partir do momento que você identificou o que ele gosta e o que ele não gosta, você começa a deixar de ser verdadeiro. Porque daí você começa a dizer o que ele gosta e evitar de dizer aquilo que ele não gosta. Essa é a tendência natural das nossas conversas em todos os relacionamentos. Dificilmente, é raro você achar uma pessoa que, depois de descobrir que o outro não gosta de tal coisa, continua falando um assunto. A maioria de nós, simplesmente você muda. Essa semana eu montei um ditado itapevês, Eu montei num porco terrível essa semana, Montar num porco é quando você fala uma coisa que você não devia ter falado, Ou na hora, ou para a pessoa. Mas eu tinha vendido pela internet lá a minha moto, e na segunda-feira eu fui a Campinas para entregá-la. E aí o rapaz que comprou de mim é filho de um pastor de uma denominação lá. E aí o diálogo foi legal. Então rapaz, a gente se encontrou, fomos na casa dele. Ele falou: pastor, fique à vontade aqui, meu pai é pastor também. Me apresentou para o pai, aquela coisa de conversa de pastor. E aí, como é que tá? E a igreja e tal, tudo maravilha, tudo muito bom. E aí todo mundo estava na sala, a TV estava ligada, e começou o discurso o jornal apresentando parte do discurso da Dilma, E aí foi a hora que eu falei o que eu considero a verdade, Ponto final. E falei: vai ter que aguentar isso 4 anos, que Deus tenha misericórdia da gente, não é possível. Mas rapaz, o homem era PT roxo, mas roxo.
Ai, que arrependimento. Depois que mas o homem cresceu, como que você pode falar um negócio desse? E aí o discurso foi longo. Mas assim, mas ele está certo. Eu fiquei quietinho, estava na casa dele de visita, então eu devia ter pensado antes de falar, mas não pensei, falei. Bom, daí para frente você fica numa encruzilhada, né? Ou você defende o que você acredita, ou você vai começar a evitar o assunto. É o que eu estou falando aqui. Mas graças a Deus eu fui salvo pelo filho, porque o filho falou: ô pai, nós temos que sair, que o pastor tem que passar o documento no meu nome. Então me tirou de lá e depois eu abracei: rapaz, obrigado, porque eu estava numa situação complicada. Então, oi. Que o teu profeta. Eu acredito nisso também, é isso daí. É o profeta do vinho e da bebida forte, entendeu? Então, então a gente vive esse conflito, né? Que a gente é muito pronto para dizer, enquanto você não sabe o que o outro pensa. Na hora que você descobre, daí você, ou por medo de melindrar, ou por não querer confrontar, ou por querer ganhar a pessoa para o seu lado. E não é muito incomum pessoas até mudarem de opinião simplesmente para ter o outro consigo. Não, no final das contas você está com a razão, mas continua meu amigo, me ajuda, vota em mim, faz qualquer coisa. Mas o cara muda para ganhar o outro para o lado dele, tá? Então, o começo do assunto aqui de Miqueias é esse. O começo é esse. O começo é: não pregue isso, não pregue aquilo, não fale esse negócio, não fale aquilo outro, porque isso assusta, o pessoal vai ficar meio assim, e tal. É aquela história. Você pega o profeta que está falando a verdade e fala para ele: para de falar desse assunto. E o outro que está falando mentira, fala mais, é bom te ouvir, é gostoso te ouvir. Você está falando de fermento, de bebida fermentada, bebida forte, vinho, que maravilha, fala dessas coisas, é gostoso falar. E ali a questão não é bebida, ali é falar de prosperidade, né? De muita fartura, fartura de vinho, fartura de bebida forte. O outro que diz que pecado é pecado, o outro que diz: nesse caminho que vocês estão indo, vocês vão se dar mal. Não, esse daí não prega. Não, Deus vai castigar. Não fala um negócio desse. Acho que Deus vai castigar de jeito. Deus, imagina, é assim que Deus age? Não, você não fala, você fica de boca fechada. Vamos ouvir aquele outro profeta. Aquele profeta é bom, ele só fala do amor, ele só fala da prosperidade, ele só fala de coisa boa. Ou seja, é o gosto pela mentira. A mentira afaga o ouvido, né? É o gosto por quem fala o que você gosta de ouvir. Mas aquele que fala o que você não gosta de ouvir, aí você fica longe. Bom, a lógica, a razão e a história está aí para provar que os melhores amigos não são os que falam tudo que você gosta de ouvir. Muito pelo contrário, os melhores amigos são aqueles que têm coragem de chegar para você e falar o que você não gosta de ouvir. Porque é preciso você gostar muito de uma pessoa para você se dar o trabalho de dizer a verdade. Porque dá trabalho você falar uma verdade inconveniente. Nós acabamos de estudar Eclesiastes. E Eclesiastes é um livro claro da Bíblia, em que, pela sabedoria que Salomão recebeu, ele simplesmente decidiu escrever sobre o que ninguém gosta de escrever. Ele decidiu escrever que tem um dia para você morrer. Ele decidiu escrever que tudo que a gente mais gosta, no final das contas, não passa de uma grande vaidade nossa. Tudo que a gente procura, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja à mesa, não passa do quê? É vaidade, é fumaça, vocês estão se iludindo. A gente não gosta de ouvir isso. Ele não gosta. Mas Salomão, por ser um homem sábio, fez o quê? Vou falar. E ele se tornou o último estudo, que foi no domingo passado. Quem não veio perdeu. E infelizmente não foi filmado, esse daí não tem jeito, ficou mesmo. Mas o tema do estudo era conselhos de um amigo difícil. Porque no final das contas o que Salomão foi é um amigo difícil. É difícil você conviver com um amigo que fica falando coisas inconvenientes para você. Aquele que está sempre certo, você está sempre errado. Mas quem não precisa de um amigo desse, gente?
Todos nós precisamos de um amigo difícil que uma hora chega para você e fala assim: ó, você é meu amigo, gosto muito de você, mas o caminho que você está tomando aí, cara, você vai se dar mal. Pode ter certeza que na hora da alegria, esse aconselhado ele vai lembrar do amigo difícil, que na hora que ele estava para cair no abismo, foi lá e teve coragem. Ele não vai lembrar daquela turminha: oh, legal, isso aí mesmo, ó, estou sempre com você, tá sempre nada. A hora que o camarada cair, o amigo que dá tapinha nas costas é o primeiro que desaparece. O falso profeta aqui é o primeiro que some, né? Depois que faz a profecia, desaparece. Teve uma meia dúzia aí que profetizaram que a Marina ia ganhar no primeiro turno, né? Profetizaram mesmo, profetizaram, filmaram. Você não acha esse povo para dar uma declaração? Você não acha nunca mais. Aqui na cidade teve uma situação de uma criança que caiu, bateu a cabeça e ficou alguns dias no hospital entre a vida e a morte. E eu e um presbítero da igreja fomos lá para orar. Nós estávamos indo todo dia, e numa dessas circunstâncias que a gente foi, a gente estava do lado de fora e tinha um orador desses falsos profetas do lado de dentro, dizia: ó, Deus me fez sentir que Ele vai curar o seu filho, pode ter certeza, confia, acredita, Ele vai curar, está curado, não precisa mais ter medo. Aí depois que ele saiu, vai lá o portador das más notícias, né? Eu falei assim: olha, eu quero dizer outra coisa para você, eu ouvi o que o pastor falou, e eu sei que você deve estar ouvindo um monte de gente, eu preciso dizer uma coisa para você. Assim, olha, a vontade de Deus, ela é perfeita. Eu queria poder chegar aqui para você, porque eu também sou pai, e queria poder afirmar com 100% de convicção de que o seu filho não vai morrer, mas eu não posso fazer isso. Primeiro, porque Deus tem os nossos dias contados e determinados antes que qualquer um deles houvesse. E quem decidiu quantos anos eu vou viver, você vai viver ou seu filho vai viver, foi Deus, não é a gente. Não é a gente. Eu conheço gente que já passou por acidente, que saiu com 80% do corpo quebrado e está vivo. E conheço outras pessoas que caíram de bicicleta e morreram. Não. Quem decide essas coisas são Deus. Eu não posso dizer para a senhora se o seu filho vai morrer ou se ele vai viver. O que eu posso afirmar para a senhora é o seguinte: que isso não está acontecendo por um acaso. Deus tem um propósito com isso, na vida dele, na vida da senhora. E no final, esse propósito vai levá-lo para uma condição melhor do que ele está, vai levar a senhora para uma condição melhor do que a senhora está, o seu marido e a sua outra filha. Mas essa mulher, acho que ela não gostou muito de ouvir o que eu falei. 5 dias depois o menino morreu. Pergunta se o profeta das boas notícias mais mentirosas apareceu lá no ofício fúnebre. Mas não apareceu. Então, mas a gente gosta. E não é só no que diz respeito à religião. O Josias citou uma questão aqui, que é uma questão política. É em tudo. O ser humano, ele gosta de quem fala para ele aquilo que faz cócega no ouvido. É isso aí. Então você fala que você vai dar dinheiro, que você vai dar bolsa aí, você vai dar aquilo outro, todo mundo gosta, entendeu? Quem não gosta? E aliás, é isso que todo político faz, né? Ou para a direita ou para a esquerda. Mas o que o político faz no período de campanha? Promete que vai fazer. E por isso que a gente gosta tanto de ouvir e fica lá: nossa, que maravilha. Você fica empolgado com A, com B, com C, você fica empolgado até com D. Tem gente que se empolga com D. Mas no final das contas a gente sabe o quê? A gente sabe que é mentira. A grande maioria das coisas que são ditas são mentiras. São mentiras ditas em época de campanha. Mas as pessoas gostam disso, e se iludem com isso, e colocam a alma, o coração nisso. Que eu vi de gente desesperada na internet, postando as coisas mais malucas de segunda para cá. Por quê? Porque o coração estava de fato naquilo. A grande esperança era aquilo. E aí vem a terceira parte do que o profeta Miqueias está dizendo aqui. Assim, ó, parem com isso, vocês não vão descansar, aqui não é a terra de vocês não. Para de ficar colocando a esperança em quem vem mentir para vocês e falar que vocês vão ter dias melhores aqui. Olha, qual que é a situação? A situação é: vocês estão numa terra sitiada. Está sitiada. Babilônia e Síria já tomaram isso daqui. O destino aqui, infelizmente, ele não é bom. Não adianta ficar falando para vocês mentira. E é isso que Miqueias está dizendo: olha, esqueçam, os dias não são bons e os próximos não vão ser. Agora, esses profetas que vocês estão ouvindo são os profetas dessa terra sitiada.
São os profetas, vamos dizer, de uma forma bem, uma linguagem bem boa, são os profetas do mal. Eles estão aqui para quê? Para iludir vocês mesmos, para fazer promessas para vocês, para colocar vocês em banho-maria, para vocês ficarem aqui acreditando nessa coisa toda, mas no final das contas, vocês estão perdendo o tempo de vocês, porque vocês estão seguindo mentiras, falsas promessas, promessas de prosperidade que são irreais, que são falsas. Em outras palavras, o profeta dizendo, os dias são maus, e para ser um cristão equilibrado, alguém com uma verdadeira espiritualidade, você precisa se lembrar que na vida a gente precisa muito mais das palavras duras, difíceis e das más notícias do que das boas. A gente precisa muito mais das ruins do que das boas. Vamos lembrar por quê? Para isso não ficar aqui no ar e você ficar na dúvida. Vamos usar Eclesiastes para lembrar por quê. Bom, esse mundo é um mundo caído, é um mundo em ruínas. Então você já pode de cara imaginar que esse mundo é um mundo meio às avessas. Aquilo que parece bom aqui, na realidade não é, é mal. E aquilo que parece mal aqui, na realidade não é, é bom. Vamos lembrar das bem-aventuranças, por exemplo. O Senhor, Ele fala que bem-aventurado é o pobre de espírito. Peraí, como que, desde quando pobreza, inclusive de espírito, pode ser uma coisa boa? Mas é. Porque o que significa ser pobre de espírito? Significa ser alguém que já admitiu que de si mesmo não tem nada de bom, nem para si, nem para Deus. É alguém que admitiu que não pode por si mesmo conquistar nenhum bem espiritual. Pobre de espírito. Na nossa língua, pobre de espírito pegou uma conotação pejorativa. Então às vezes quando você vê uma pessoa que trata mal os outros, tem uma conduta esquisita, você chama, fulano é pobre de espírito. Mas na realidade todos nós somos pobres de espírito, porque esse fulano que trata mal os outros, na realidade ele é um pouco mais sincero do que os outros. Ele põe para fora aquilo que está dentro do coração dele. Mas no fundo todos nós temos isso dentro de nós. Mas Jesus diz que é maravilhoso, é bem-aventurado, é aquele que é pobre de espírito, ou seja, aquele que já admitiu que de si mesmo não tem nada. Está no mundo caído e tem um coração caído. Isso é uma tragédia. Não, se você admite isso, isso é uma bem-aventurança, isso é muito bom. Assim, bem-aventurados os que choram. Mas peraí, não é possível. Alegria e felicidade é poder estar sorrindo o tempo inteiro. Agora vem Jesus e diz que é o contrário, né? Ser feliz ou bem-sucedido é chorar. Chora por quê? Chora tanto por desgosto do que esta vida neste mundo se tornou, por cansaço, mas chora diante de Deus, admitindo que nesse mundo não há esperança, mas que em Cristo Jesus há. Então chora confessando que precisa de Jesus. E olha, sem chorar a gente não... o nosso coração é tão duro que enquanto a gente não chora diante de Deus, parece que a gente de fato não abre o coração. Você sente que alguém está abrindo o coração de verdade a partir do choro, porque aí sim é quando você deixou cair toda a sua armadura, né? E aí você se desarmou diante de Deus, o coração quebrantou. Isso tudo é obra de Deus, é óbvio, mas aí esse é feliz. Feliz é o que chora. Davi não era um rei perfeito e cometia pecados como nós cometemos, e alguns daqueles que nós mais criticamos. Mas o que fazia? Quando ele reconhecia, quando ele descobria que ele estava em pecado, ele chorava, rasgava o coração dele diante de Deus. E Deus o abençoou por causa da sua humilhação, por causa do seu arrependimento. Então, bem-aventurados os que choram, significa bem-aventurados aqueles que choram, admitem o seu pecado, a sua condição, e vêm pedir ajuda, que estão desencantados com o mundo, né? E aí ele continua, não vou falar de todas as bem-aventuranças, senão isso já viraria um estudo diferente, né? Mas ele diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. É diferente. Então veja só, por que eu não posso ficar nessa terra contente com as profecias que me são dadas aqui? Porque a profecia do falso profeta, a profecia do mentiroso é aquela que diz assim, vão vir dias melhores aqui, os dias vão melhorar, isso aqui vai virar um paraíso. Vai, vocês vão prosperar muito aqui, vocês vão ficar ricos,
vocês vão ter uma vida confortável, vocês vão ter uma família gigantesca, vai tudo funcionar como se fosse um paraíso. É mentira. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que os dias são maus. A Bíblia diz que nos últimos dias, olha, o amor das pessoas ia se esfriar, que as pessoas apostatariam da fé, abandonariam a fé. E a Bíblia diz mais: não fosse o Senhor ter abreviado aqueles dias, falando dos últimos dias, não fosse o Senhor ter abreviado aqueles dias, não sobraria um fiel, um cristão. Então não vem com essa que os dias vão ser bons, não vem com essa que os dias vão ser dias de prosperidade e de fartura, porque não vão ser. E quem diz o contrário está mentindo. E é a mesma coisa que Miqueias está dizendo assim: olha, quem está chegando aqui dizendo para vocês que está tudo maravilhoso, está iludindo vocês, e só não enxerga quem não quer ver. Vocês estão numa terra, e daí ele começa a dar exemplo. Olha o que esses falsos profetas fazem. Esses falsos profetas, eles roubam até a roupa do viajante que passa aqui, achando que está em segurança, porque afinal de contas não tem uma guerra acontecendo, não tem ninguém dando tiro para lá e para cá, mas dá uma bobeada perto de um desses profetas e o cara rouba a capa dele. Esses falsos profetas dividem famílias, mandam as mulheres embora das casas, os filhos ficam sem mães, crescem sem educação e não vão glorificar a Deus, muito pelo contrário, perdem sua dignidade. Ou seja, essa terra é uma terra falida. A vida civil desse povo está se destruindo. A mazela social se instaurou em todos os ângulos. Não se contente com essa terra e nem se iluda. O profeta que diz que esses dias são bons e que você vai viver prosperidade e que tudo está maravilhoso, ele está mentindo descaradamente. Só que o que ele fala agrada os ouvidos. Assim, olha, a verdadeira espiritualidade não se ilude com mensagem proferida para fazer cosquinha no ouvido. Vocês querem chegar à verdadeira espiritualidade? Ouçam aquilo que Deus tem dito a vocês, mesmo que seja algo difícil. Para nós aqui, que não estamos vivendo numa época em que a Bíblia está ainda sendo formada, que existem profetas nomeados exclusivamente por Deus e falsos profetas espalhados, eu preciso fazer uma releitura. Qual que é o nosso contexto? Nosso contexto é: nós temos a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, encerrada, concluída, dada por Deus a nós, através de vários autores inspirados por Deus que escreveram para nós, relataram, 66 livros que não se contradizem em lugar algum, muito pelo contrário, se completam e estão em plena harmonia. O Antigo Testamento aponta para aquilo que Cristo ia fazer, o Novo Testamento conta o que Cristo fez, tudo muito bem ajustado. Esta palavra, ela é para nós a única regra de fé e de prática. Ela é a lente através da qual eu leio o mundo. E os pastores, que são os profetas do nosso tempo, eles são fiéis e profetas que podem ser ouvidos se eles forem fiéis à verdade de Deus. Se aquilo que eles disserem, eles provarem usando a Bíblia, porque de resto, o camarada chega assim: essa noite eu tive uma visão, Deus me mostrou que os dias de vocês vão ser maravilhosos. A partir de agora, quem vir aqui à frente e entregar tudo que tem na carteira agora, daqui um ano terá 1000 vezes mais. Que proposta! Quem não quer uma proposta dessa? Que aplicação que dá 1000% ao ano? É mentira. É mentira. Você está sozinho, está solteiro, vem aqui, vamos orar. Faça um voto aqui diante de Deus e em um ano você vai estar casado. A dizer essas coisas agrada, as pessoas gostam desse tipo de proposta. Vocês deram risada aqui. Mas, gente, se eu estivesse falando sério, eu garanto que um ou outro ia. Afinal de contas, não tem muita coisa no bolso aqui, né? Vou até pegar mais lá no banco, que já que é para ter 1000 vezes mais, então vamos fazer um investimento alto. R$1, sinto muito. Mas as pessoas, por incrível que pareça, não pensem vocês assim que nós somos um grupo tão mais, mais racional que aqueles que estão lotando várias dessas igrejas por aí. Hoje à noite, nessa mesma noite, em vários lugares do nosso país e até da nossa cidade, tem gente, mas não é um grupo de 20, 30 igual vocês estão aqui não.
é grupo de 100, de 1000, de 2000, de 10.000, ouvindo uma proposta exatamente como essa que eu fiz aqui, de forma até cômica com vocês, mas ouvindo isso sério e levando a sério, porque o ser humano gosta. Eu tento evitar política de qualquer jeito, mas as urnas, se a contagem de voto foi realmente honesta, as urnas provam o que eu estou falando, porque é isso mesmo. Todo mundo gosta de promessa falsa, mentirosa. Um outro exemplo, eu estava lendo uma matéria esses dias, e a matéria falava sobre os personagens principais dos maiores golpes, de 0 a 10, dos maiores golpes dados pela internet. Então quem ganha estourado na frente é o Michel Teló. É golpe do tipo, é e-mail que chega para você, não sei o que sobre Michel Teló para você. Aí o cara vai, clica, quando ele clica, instala um vírus no computador. O Michel Teló está lá no topo. Mas é engraçado que tem um outro ranking de instituições financeiras. Então daí está lá em primeiro lugar, Caixa Econômica Federal ganhando estourado. Mensagem do tipo assim, você recebeu um prêmio da Caixa Econômica Federal, e todo mundo hoje é vinculado à Caixa de um jeito ou de outro, você tem alguma coisa na Caixa, né? Então está lá, e todo mundo acredita. Gente, veja, você não tem uma conta lá, você não se inscreveu em nada lá, mas você não tem nada com a Caixa Econômica Federal. O que te faz acreditar que a Caixa Econômica vai mandar um e-mail para você e que você ganhou lá 1 milhão? O que te faz essa tendência do nosso coração de acreditar em mentira, desde que o favorecido seja a gente. Uma vez eu recebi, voltando de férias, veja só, voltando de férias, você volta, como que a gente volta na volta das férias? Liso, né? Liso, careca, sem nada no bolso. Aí recebi uma mensagem no celular: você foi premiado no não sei o que, Casa do Faustão, ganhou uma casa no valor de não sei quantos mil, mais tantos mil em prêmios, e mais um negócio. Rapaz, quando eu li aquele negócio ali, os primeiros 30 segundos foi de emoção, né? Rapaz, olha só isso, tem notícia melhor? Voltar de férias e ganhar. Logo depois eu pensei, mas peraí, eu não me inscrevi em nada. Aí veio o Espírito Santo, ele é o amigo que diz as coisas que ele não gosta de ouvir, né? Cara, você não se inscreveu em nada. Você nunca, aliás, você fala mal do Faustão toda semana quase que na sua pregação, você fala, ele cara que fica falando para você fazer o que seu coração deseja, eu acho que você não escreveu. Aí eu falei, Sibeli, você escreveu o meu nome? Não, Lelê, não fiz isso. Aí você olha o telefone lá, ligue para o número tal, aí é um celular com um prefixo 85, que é lá de presídio, lá em cima. Mas a gente fica uns 30 segundos naquela, rapaz, vai que esse negócio é verdade, porque a gente tem a mania de gostar, isso é da nossa natureza, gostar de promessa falsa, desde que o favorecido seja você. Então o sujeito senta numa igreja, não dei nada, não liguei não, e esse daí você pode confirmar com a Sibeli, com a galera, não liguei, e o cara fica, liga pai, o meu telefone é pré-pago, deve ter uns 50 de crédito, eu vou ligar, o cara vai sumir com o meu crédito todo. Não ligo. Então, lembra qual foi o primeiro item lá do capítulo 2, de 1 a 5? Ganância. Depois, junto com a ganância, veio o quê? Esse desejo nosso de acreditar em mentira. Aí veja, é aí que você vai se afundando. O povo de Israel foi a mesma coisa, só que lá não tinha lotérica, na Caixa Econômica Federal, e nem golpe por celular, mas tinha o quê? Tinha o falso profeta lá dizendo, vinho e bebida forte, fiquem aqui, essa terra está o caos, está horrorosa, mas fiquem aqui, as coisas vão melhorar. Não vão melhorar. Não vão melhorar. Não vão melhorar. Nossa esperança tem que estar onde? No Senhor. No Senhor. Então, cuidado com isso. Não é porque você, sei lá, você é presbiteriano desde quando você era bebezinho, ou porque você, de repente, pastor, já tive tanto trauma que eu agora estou vacinado. Não está. Nós todos somos como o peixe. O peixe,
é pego com o anzol e com a minhoca desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque não aprende nunca. É a natureza. E a gente continua do mesmo jeito. A mensagem de Miqueias para nós: cuidado. O mundo sempre teve falsos profetas e vai continuar tendo. O bom é sempre lembrar de um único teste. Esse negócio da internet uma vez me ensinaram, e eu aprendi, nunca mais esquecer. Vou ensinar para vocês, caso vocês... Quando você recebeu uma mensagem, você passa em 2 crivos. Primeiro é o seguinte: nenhum banco te manda e-mail, principalmente se você não tiver conta lá. Aí esquece mesmo, não vai mandar. Isso aí esquece, não vai. E o Michel Teló, que nunca te viu na vida, também não vai mandar para você. Então esquece, não vai. Quem manda e-mail para você? São as pessoas que você conhece. Mas será que toda pessoa que você conhece manda e-mail confiável para você? Aí vem o segundo item. Quando você abrir um e-mail e mandar você clicar em algum lugar, antes de clicar, essa é uma dica boa, você vai com o mouse e passa o cursor em cima do lugar que manda clicar. Lá embaixo na barra vai aparecer o endereço. A gente só olha para o endereço em cima, né? Mas tem um outro endereçozinho que aparece lá embaixo, lá na barra. Quando você vai passando o mouse na página, vai aparecendo vários endereços lá embaixo. Quando você passa o mouse em cima de um endereço, porque normalmente esses e-mails vêm assim: olha, é um recado importante do Banco do Brasil para você, clique aqui. Aí você passa o mouse em cima. Se fosse do Banco do Brasil, lá embaixo no endereço tinha que aparecer lá. Aí a minha esposa tem conta, www.bb.com.br. Mas você vai passar o cursor em cima desse clique aqui, vai aparecer lá um endereço lá da Nova Zelândia, lá da Turquia, lá da Rússia. Opa, peraí. Então significa o quê? Que é falso. Então um jeito de você não ficar pegando vírus aí, porque esses vírus, quando ele não serve para mais nada, mas dá dinheiro para o programador que tem que ir lá tirar o vírus do seu computador. Então antes de você passar, antes de clicar, você passa no primeiro crivo. Olha, a gente não recebe e-mail nem de quem a gente conhece ultimamente, quanto mais de quem você não conhece, não tem relação. Segundo, se for alguém, olha, e isso daí pode acontecer, já receberam e-mail meu, e por ser meu, clicaram, e era vírus, eu não mandei. Eu tive o meu e-mail invadido aqui em 2009, meu e-mail foi invadido numa noite, e numa noite ele mandou mais de 1000 e-mails, é mais do que eu já mandei a minha vida inteira, porque eu recebo muito e-mail, mas mando muito pouco. Mas numa noite mandou mais de 1000 e-mails, e daí, para alguns contatos eu mandei lá: olha, não abra e-mail meu temporariamente e tal. Mas mandou. Então não confie em e-mail nenhum, mesmo chegou o e-mail lá do Papa, não abra. Passa o cursor em cima, você vai descobrir. Então aqui, me desculpe o parênteses aí, mas não confie, não confie. Veja só, agora voltando aqui ao nosso tema e voltando à fé. Todo assunto da fé, do mesmo jeito que você tem que testar o seu e-mail antes de abrir, você precisa testar o seu pregador antes de dar ouvidos para ele, seja ele quem for. Mas é o pastor da minha igreja há 10 anos. É pastor há 10 anos, mas continua sendo ser humano e corre o risco de errar. Então eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que abrir a Bíblia e conferir no texto, e se no texto não estiver ficando claro, eu pegar outros textos e confirmar se o que ele está falando é verdade, antes de sair seguindo qualquer um por aí, né? Ontem foi engraçado, ontem estava naquele programa Vejam Só, tinha um amigo meu lá, o Flávio, acho que pela 3ª ou 4ª vez ele estava lá. Ele esteve pregando num culto da SAF aqui na igreja Betel, alguns meses atrás, e ele estava defendendo lá, o assunto era jejum, e havia um pastor defendendo que o jejum ele interferia na santificação, na sua vida pessoal, e o Flávio estava defendendo que não, que o jejum é uma demonstração diante de Deus de contrição, mas ele não é uma arma espiritual para você travar uma guerra. Eu estou passando por uma batalha espiritual, então vou jejuar para ficar mais forte. Um pastor estava defendendo isso, e ele estava defendendo que não. Aí provou por A mais B que não, que o jejum é algo para eu demonstrar minha contrição diante de Deus, mostrar para Deus o quanto eu estou contrito, ou por causa do meu pecado,
ou por causa de um problema que eu estou passando, por uma dificuldade, o quanto eu dependo do Senhor, o quanto eu preciso muito mais de Deus do que qualquer coisa desse mundo, mas não é algo que vai me deixar mais forte espiritualmente. Aí num dado momento, esse pastor falou assim: não, mas o jejum não tem a ver só com comida, eu posso fazer jejum de televisão, posso fazer jejum disso, jejum daquele. Aí o Flávio contestou: viu, mas da onde o senhor tira isso? Porque isso aí é uma questão de se abster de alguma coisa, já não é nem jejum. Aí o pastor: não, é jejum sim. Aí o Flávio falou: mostra na Bíblia onde tem lá jejum, que é essa abstinência de coisas. Aí o pastor falou: mas eu não preciso mostrar. Primeiro que eu já estou falando, eu sou um ministro da palavra de Deus. Segundo, que eu não preciso achar lá escrito lá, pode jejuar de televisão. O simples fato de Deus não proibir uma coisa significa que automaticamente ela está autorizada. Opa, será? O fato de eu não achar uma proibição de Deus sobre alguma coisa na Bíblia significa que ela está autorizada? Lógico que não. Lógico que não. Por quê? Lembra, a Bíblia foi dada dentro de um tempo, dentro de um contexto, e tem muita coisa daquele contexto que não existe mais, e tem muita coisa que existe agora que não existia lá. Então eu tenho que construir o princípio inteiro, usando aquilo que a Bíblia fala, para depois tirar minha conclusão aqui. Por exemplo, vamos dar um item: bebida. Vamos usar bebida. Bom, naquela época, as bebidas que tinham lá era vinho e uma outra coisa chamada bebida forte, que alguns defendem que era a cerveja. E eu acredito que era mesmo, porque os romanos, os primeiros gregos, depois os romanos, eles levaram cerveja para a Palestina, naquelas grandes invasões, e era a bebida mais popular. Agora, você não tem na Bíblia uma condenação ao uso de bebida. Você tem uma condenação ao uso indiscriminado de bebida, ao abuso. Você tem uma ordem clara de Deus proibindo o vício, porque daí você está se escravizando. Cristo morreu na cruz para te libertar do domínio do pecado. Você vai lá e entrega a sua alma ao café, ao vinho, à cerveja, ou qualquer um desses vícios aí que as pessoas... né? Ao quê? Cigarro, e carne, qualquer outra coisa dessa daí. Muito bem. Pastor, mas não tem uma proibição sobre ficar bêbado com uísque. Então, não pode ficar bêbado com vinho nem com a bebida forte, mas com uísque pode, não está na Bíblia. Então, se você for pegar esse princípio dele, o que eu não acho uma proibição clara na Bíblia, então eu estou autorizado a fazer. Então esquece. Então um argumento, absolutamente, os dois argumentos que ele usou: um é que ele era ministro, em outras palavras ele estava quase dizendo assim: eu sou infalível, eu sou ministro do Evangelho, se eu falar eu não preciso provar. Quer dizer, aonde está isso? Aonde? Você tem Pedro, que era o líder dos apóstolos, o apóstolo Paulo tem que chegar e dar uma chamada nele. O próprio Pedro critica Paulo: você fala de um jeito difícil, ninguém consegue entender o que você fala. Então assim, eles tinham as falhas deles, todos eles continuavam tendo falhas, não tem infalibilidade. E o segundo argumento é esse, de você pegar a Bíblia e dizer: o que não está aí está autorizado. Então não é, a gente precisa ter sabedoria, consciência. Eu tenho que pegar o todo e eu preciso aplicar ao ponto. Olha, eu estou com uma situação aqui, específica, um problema do nosso tempo. Como é que eu vou lidar? Porque eu não acho nenhum na Bíblia, nenhuma situação dessa. Eu tenho um filho que não sai da frente da internet. Como é que eu faço isso? Vamos pegar o que a Bíblia diz. Bom, primeiro, você é pai, você já falou para ele sair? Já. E ele obedeceu? Não. Então nós estamos com um problema aí com o quinto mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para te prolongar os teus dias sobre a terra. Está descumprindo o mandamento. Então, existem os princípios. Eu não tenho lá uma proibição ao uso da internet, mas eu tenho vários outros princípios que vão me ajudar a lidar com essa situação. Eu tenho a Bíblia dizendo que o homem deve fugir da aparência do mal. Será que a internet nas mãos de um adolescente, conectado com o mundo inteiro, é a aparência do mal? Lógico que é. Então eu dou dica, por exemplo, para os pais, eu falo assim: olha, internet na sua casa ligada, aberta, sem restrição, tem que ficar na sala, no lugar mais público da casa.
E se quiser usar, tem que ser ali. Ah, mas é roteada. Então é o seguinte, então você vai criar uma regra na sua casa que dentro dos quartos ninguém usa. Ou você tira o roteador. Porque você tem que ter algum tipo de controle. Porque senão, você está expondo alguém que não tem ainda competência para lidar com o potencial desse aparelho. E é o caso do celular. O caso do celular é isso. Meu filho está numa briga severa comigo, porque ele quer ter um celular. Eu falei, não vai ter. Por enquanto não. Você vai, mas que ano? Eu falei, não, se eu der ano é outra armadilha, né? Porque na hora que chegar lá, daí eu vou ter que dar. Eu falei, não, eu estou pensando ainda, mas não tem data definida. E quando for a data, o primeiro celular que você vai ter, ele só vai ligar e receber. Eu tenho que achar um daquele bem antigo, só liga e recebe e manda torpedo. Porque entrar na internet, meu camarada, aguenta a mão aí um pouco. E a gente tem que ir tentando se cercar. Eu quero um e-mail, eu quero um Facebook. Com muito custo lá, e deixou ele ter um Instagram compartilhado. Então tudo que ele vê e tudo que ele posta tem que passar pela minha aprovação, pelo meu crivo. Mas ainda assim, esses dias ele estava aqui na igreja, na escola dominical, e ele sorrateiramente trouxe escondido dentro do bolso. Eu não vi, esse Belo não viu, ele veio. E ele é proibido de trazer aqui. E olha só, aí ele postou um negócio, era 10h05. 10h05 da manhã. Quando eu terminei o culto, que eu saí na porta, um dos moços da igreja falou assim, pastor, o senhor fala para usar a internet, o Calebão postou coisa 10h05 aqui, rapaz. Meu sangue veio aqui na ponta do cabelo e desceu. Aí ficou lá um mês sem o negocinho dele lá, o iPod dele lá. Porque ele estava aqui, ele conseguiu, não sei como, aí já acabou. O negócio de Instagram já encerrou, porque ele conseguiu passar por mim. Porque tinha que ter minha aprovação, e que aprovação nada, saiu o negócio 10h05. Eu falei, que moral que eu tenho agora? Eu falo para os moleques não usar a internet aqui na igreja, você está postando negócio 10h10 dentro da igreja. E era a foto dos meninos mesmo aqui no banco, né? Então é muito complicado isso, né? Então a gente tem que ter. Agora, mas não tem parâmetro bíblico para fazer isso. Lógico que tem. Lógico que tem. A obediência ao pai e à mãe é um deles. Ponto, se o pai disse que não, e acabou. Ponto final. Os dias são muito maus. E profetas dizendo que tudo pode, está cheio por aí. Poucos são os que têm coragem de dizer não. Poucos são os que têm coragem de pregar e falar contra o pecado. Poucos são os que enfrentam uma igreja que foi doutrinada errada para dizer assim, a salvação não é por mérito não, salvação é por graça. E tem gente que abandona a igreja no dia que você diz que não é ele que conquista a salvação, que a salvação é de graça, dada por Deus. Tem gente que fica brava e até sai da igreja por causa disso. Mas tem que dizer. Não agrada. Mas tem que dizer. Por quê? Como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não estou para servir homens. E nenhum de nós pode estar. No Novo Testamento, os apóstolos, eles declararam, importa obedecer a Deus e não aos homens. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tanto para não seguir as mentiras que são contadas o tempo inteiro por falsos profetas, por maus políticos, por maus governantes, por maus profissionais. Tem gente aí falando o que você gosta de ouvir em tudo enquanto é canto, e a gente não deve seguir. E a gente deve tomar o outro cuidado, que é o outro lado, para que a gente não se torne um falso profeta, um falso líder, um mau funcionário que promete coisa que não vai fazer, que fica falando as coisas para os outros só para amaciar o ouvido e continuar contando com a amizade, a companhia dos outros. A gente não tem que ser inconveniente. Eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, cuidado, porque tem o momento certo para você falar as verdades que precisam ser ditas. Você não precisa pegar o sujeito na hora que ele está no meio de todos os amigos dele e envergonhá-lo. Não, chama, tem a hora certa para você conversar. Isso é também uma questão de bom senso. Mas a gente não pode se furtar de dizer, e também quando for a vez da gente também de ouvir as verdades que nem sempre são agradáveis de se ouvir, tá? Então, cuidado com isso. Miqueias nos fez saber uma coisa: todos nós temos uma inclinação natural da carne por gostar de mentira, principalmente aquelas que contam a nosso favor. Não tem inclinação.
E nesse mundo está cheio de gente que está a postos para te iludir, te dando uma proposta fácil. Então eu devo cuidar disso. E tratando-se ainda de fé, o crivo de tudo aquilo que você vai crer deve ser a palavra. Foi provado. É isso que a Bíblia diz? Ok, beleza. Dessa vez passa. Da outra eu vou testar de novo para ver se é. Por isso que no Novo Testamento diz que os crentes de Bereia eram mais nobres. Porque os crentes de Bereia, chegava alguém lá e eles iam conferir se era aquilo que estava na Bíblia mesmo. Não adianta vir contar a história se você não conferir. Por isso que hoje nós lemos esse texto em três versões diferentes, para a gente ter certeza que é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, tem gente que fala, não pregue isso, não pregue aquilo. Deus irado, Deus bravo, imagina, Deus não faz isso. E aí a resposta de Deus, a lei de Deus é boa para quem faz o que é certo. Vocês estão achando que Deus não disciplina, Deus não age com ira? Age. Experimenta fazer o que Ele proíbe, você vai sentir. Vocês, a continuação do texto, vocês roubam a capa de quem passa por aqui, mandam as mulheres embora, deixam os filhos na miséria, vocês ainda ficam acreditando no sujeito que diz para vocês, não, vocês fazem esse monte de coisa errada, mas vocês vão ter vinho e bebida forte à vontade. Quer dizer, você tem uma vida completamente equivocada, errada, pecaminosa, e você ainda acredita num profeta que diz, ó, do jeitinho que você está vivendo aí, você vai prosperar. É exatamente o que acontece no nosso país aqui. Ninguém fala sobre assim, ó, nós vamos começar aqui, vamos assumir um compromisso como brasileiros de começar a acabar com a corrupção na infância, dentro da nossa casa. Nós não vamos deixar mais criança fazer o que quiser, não vamos deixar mais criança levantar a voz para a pessoa mais velha, vamos voltar a fazer os adolescentes se levantarem enquanto um adulto entrar no recinto, vamos voltar a fazer os adolescentes esperarem os outros falar para depois eles começarem, vamos começar a ensinar respeito de novo, vamos pegar os bons exemplos da ditadura, não os maus, os bons exemplos da época da ditadura, vamos aplicar para quem sabe daqui 100 anos a gente ter um Brasil com um pensamento diferente. Isso é propósito de governo. Agora o sujeito, nós vamos fazer uma renovação política nesse país. Faz favor, rapaz. Que renovação política? Adianta renovar? É a mesma coisa que você lavar o chiqueiro para porco. Você lava de manhã, como é que está de tarde? Não adianta. A reforma, aí tem uma pessoa que escreveu, tem que dividir o país, outro fala não sei o que, eu falei assim, olha, sabe o que precisa? Precisa começar a educar os filhos da gente dentro da nossa casa. Se todo mundo fizer isso com todos, aí resolve, porque professor em escola está apanhando e correndo o risco de ser assassinado por aluno e ganhando mal. E aprovando gente no final do ano, porque precisa ganhar o bônus que vem em janeiro. E o único jeito de ganhar o bônus em janeiro é não reprovar muito aluno. Estado. Então o que acontece? A corrupção está estabelecida, legalizada e estruturada dentro do país de cabo a rabo, da infância à maioridade. Mas não adianta. Proposta séria de governo é falar a verdade com o povo. Gente, tem denúncia de corrupção no poder executivo? Tem no legislativo, tem no judiciário, tem corrupção nas empresas privadas, tem nas públicas, tem na escola particular, tem na escola pública, tem nas igrejas, tem nas famílias, e tem em você e tem em mim. Nós temos um problema nacional, universal se brincar, mas pelo menos para nós, nacional. Então nós temos que começar a lidar com esse problema. Para lidar com esse problema, senhor que é casado, que tem pai, que tem filho e tem filha em casa, começa a resolver a corrupção aí dentro da sua casa. Nós vamos começar aqui em cima, mas não adianta a gente começar de cima para baixo, precisa vir de baixo para cima. Quanta gente que tem aí recebendo aposentadoria de gente que já morreu, está lotado. É gente que dá nó em fila de banco, chega lá, tem senha para comerciantes, tem senha para idoso, tem senha para cliente preferencial.
Eu estou cansado de ver gente que lá e clica nos 3 botões, pega uma senha de cada. O cara fica ali, ó. A que chamar primeiro ele usa. Cansado de ver empresa que contrata gente idosa para fazer serviço de banco. Aí chega o idoso lá, né, com a muleta, mas quando abre a bolsa tem um pacote de cheque assim para depositar. Assim, o cara deve ser o dono da Casas Bahia, né? Não, é corrupção para tudo enquanto é lado. Então, não acredite em promessas falsas. E também não faça. E não faça. Miqueias está dizendo, quer viver uma verdadeira espiritualidade? Resolva a questão da ganância. Coloca o teu coração na glória, no céu, e não nas coisas desse mundo. Segundo, pare de acreditar em tudo que te dizem. Saia, se afaste dos falsos profetas. E você, não faça o que eles fazem. Diga a verdade que precisa ser dita. Diz com jeito, para não machucar. Mas diz. É isso aí. Esse é o caminho para a verdadeira espiritualidade. Nós estamos só no começo. Esse é o segundo passo nosso. Mas se Deus quiser, nós vamos chegar lá, Deus vai nos ajudar e a gente vai aprender. E se Deus quiser, pelo menos nós, esse grupo que está aqui, se nós conseguirmos trazer isso para a nossa vida, e é o Espírito Santo que nos capacita, porque, gente, nem eu, nem qualquer um de vocês tem competência para praticar isso daqui, a não ser que Deus atue no nosso coração. Por isso que a gente encerra orando, porque não adianta eu saber, eu preciso que Deus interiorize isso no meu coração e me dê força para praticar, porque não tem nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Vai dizer assim, eu consigo. Não, nenhum de nós consegue. Nós precisamos do Senhor para conseguir. Então, nós vamos orar, pedir que Deus nos ajude nisso. Para que quando terminar esse estudo todo, a gente não esqueça, a gente pôr isso em prática. Se a gente conseguir, pelo menos esse grupo que está aqui, pôr isso em prática, eu tenho certeza que o nosso mundo, ele não vai melhorar, porque a sentença dele já foi decretada. Mas pelo menos eu sei que neste mundo, a sua vida e a sua casa vão ser uma luz, para outros poderem encontrar em Deus também uma solução, não só para esse período que a gente ainda vive aqui, mas principalmente uma esperança para a eternidade, que é em Cristo Jesus.